Alô, minha gente querida do canal da Rádio Filos. Vamos iniciar uma série de vídeos com entrevistas. Nós queremos entrevistar padres, irmãs, leigos, bispos também, para trazer aqui para o nosso canal o testemunho de vida dessas pessoas, né? E ajudar outros irmãos católicos a entenderem melhor a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, né? E hoje nós vamos iniciar a primeira entrevista. Eu vou convidar o nosso irmão Gilmar. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Rômulo. Muito obrigado pelo convite de estar fazendo parte desse seu projeto. Um projeto muito bonito, um projeto importante na evangelização e na conscientização dos católicos, dos leigos católicos, da nossa comunidade e do mundo, tá? Principalmente a nossa igreja, que é composta por muitos leigos, pessoas que estão dispostas a ajudar nessa missão da Igreja Católica Universal, né? A Igreja Universal. Isso mesmo, a palavra católica é uma palavra grega que significa universal, né? E Gilmar, é interessante falar essa palavra, porque muitos católicos, eles não sabem o significado da palavra católico, né? Eles não sabem o significado e às vezes têm até medo de falar. Por que eles têm medo de falar? Porque eles têm medo de ser mal interpretados. Nós sabemos que existem outras religiões que se dizem universal, mas a universal verdadeira é só a católica. Pois é, gente. Então, aproveitando a temática, é bom lembrar, né, que a palavra católica é uma palavra grega. E em grego, católico, traduzindo, significa universal. Então, isso que o Gilmar acaba de lembrar, né? Como a palavra Eucaristia também é uma palavra grega. Eu tinha um professor, Gilmar, na faculdade, que ele estudando teologia, né? Ele foi para a Grécia. E ele disse que achou muito interessante que ele andava nos ônibus lá, e ele viu quando uma pessoa desceu do ônibus e disse para o motorista do ônibus: Eucaristós, Eucaristós. Então, Eucaristia vem da mesma raiz da palavra Eucaristós, que quer dizer obrigado. Então, é uma ação de agradecimento. Então, a nossa igreja ela é repleta de palavras gregas e latinas também. Mas por que grega? Porque o grego era a língua universal da época. Inclusive, os evangelhos eles foram escritos em grego, né? Por isso que ficou como herança para nós essas palavras gregas. Gilmar, nós vamos falar sobre a importância do papel do leigo na igreja, né? A nossa igreja, principalmente aqui na Amazônia, mais especificamente aqui na Prelazia do Xingu, precisa muito da participação dos leigos, né? Pela carência dos padres, pelo fato de ter poucos padres, e as vocações ainda estão surgindo, né? Muito poucas ainda. Como é que você vê essa questão da participação do leigo na comunidade católica? Eu vejo que é fundamental a participação do leigo, justamente por esses problemas, essas dificuldades, e a nossa região aqui da Amazônia enfrenta, né? Vejo que ela é fundamental e é importante ações como essa da Rádio Filos, ações como essa sua de estar evangelizando, porque assim os próprios leigos podem tomar consciência do seu papel e da sua importância para a igreja de forma geral, né? E os leigos, eles podem estar fazendo essas funções normalmente como os padres, como os bispos, lógico que guardadas as suas proporções. Eu não posso fazer algumas ações que o padre, que o bispo faz. Algumas são exclusivas dos padres, mas tem muita coisa na igreja
que eu, como leigo, como católico, consciente, sabedor da minha responsabilidade como cristão, né, eu posso estar fazendo. Muito bem, Gilmar. Inclusive, existem muitos movimentos na igreja, né? Existe, aqui na nossa paróquia, tem 2 movimentos. Tem vários movimentos. Legião de Maria, movimento, a Renovação Carismática, o ECC, né? E nós somos muito conhecedores do movimento do ECC, né? Você fez o encontro do ECC, né? O que o movimento do ECC, o participar do ECC, te ajudou nessa conscientização da necessidade do católico ter mais uma participação mais efetiva na igreja, né? Não ficar só de ir na missa, mas é preciso assumir uma tarefa, assumir uma pastoral, ter um trabalho na igreja. Em que o ECC te ajudou nesse aspecto? O ECC, na verdade, como você sabe, né, a gente participa do ECC, é uma ferramenta da Igreja Católica para auxiliar os casais católicos, cristãos, a se inserir nesse papel do leigo na comunidade. Mas, enfim, além dessa conscientização, o ensinamento, né, que nós temos vários textos, vários estudos ao longo dos temários do ECC, que ajuda a pessoa como cristão e como casal, né? Porque todo casal tem dificuldades, todo casal tem seus momentos de choque de ideias, porque são pessoas, e as pessoas têm, obviamente, ideias e pensamentos diferentes, e o ECC, ele vem ajudar, né? Com informações, com conselhos, né, ao casal buscar o entendimento para que possam se aperfeiçoar e também servir, lógico, como um referencial para outros casais que por acaso ainda não conhecem o trabalho do ECC. Então serve para isso. Mas acima de tudo, o ECC tem também por objetivo levar o casal a se inserir em alguma pastoral. É um dos grandes objetivos do ECC, fazer com que o casal se insira. Veja, por exemplo, meu caso e da minha esposa, a Patrícia, né? A gente não fazia parte do ECC. Nós íamos na missa, nas celebrações da nossa comunidade, mas a gente não tinha um papel efetivo na comunidade católica. A partir do momento que nós começamos a fazer o ECC, a gente viu que algumas coisas precisavam mudar. Uma delas, que nós não éramos casados. Nós éramos apenas juntos, né? Morávamos juntos, mas não éramos casados. Tivemos lá no ECC, no encontro de casais, por exemplo, a informação de que nós não estávamos corretos ao participar, né, no momento da Eucaristia, por exemplo, da comunhão. E nós ficamos 2 anos sem comungar. Até que nós conseguimos nos Eu lembro, inclusive, né, Gilmar, foi uma das coisas que incentivou você e a Patrícia a querer regularizar o matrimônio, né? Porque você tinha muita vontade de receber o corpo de Cristo, de voltar a comungar, né? Exatamente. Eu não me sentia confortável como cristão, como católico, de participar de toda a celebração da missa, né? E a partir do momento que eu passo a ter consciência de cada ato, de cada momento da missa, eu não me sentia completo ao voltar para casa sem a comunhão. E aí eu falei, vou ter que regularizar isso aí. Uma vez, Gilmar, quando eu estava no seminário, um padre falou para mim, não sei se foi um padre ou se foi um irmão religioso, ele falou assim, a gente ir para a igreja e não comungar é a mesma coisa de você ir numa festa de aniversário e não comer do bolo, não participar do bolo. Né? Não teve sentido. Porque é porque a gente sai faltando alguma coisa, entendeu? Não, você não... comungar vem de comunhão, vem de estar em comum, né? E se eu vou numa festa de aniversário, por exemplo, e eu não como nessa festa, eu não participei da festa. Então tem muito sentido, né? Além de ser
o corpo de Cristo que está ali, né, Gilmar? Exatamente. Eu vejo que nós, eu me cobro como isso, a gente tem que servir como um exemplo para algumas pessoas, participar mais da igreja. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ir na matriz, mas nós temos outras comunidades menores em que talvez a pessoa se sinta mais confortável, né? Eu participo aqui da Nossa Senhora Aparecida, lá eu me sinto mais confortável porque é uma comunidade menor, todo mundo se conhece, aí a gente tem momentos de aprendizado. Eu aprendi muito participando da comunidade Nossa Senhora Aparecida, né? Coisas que eu não sabia, fiz lá quando eu tinha meus 12 anos, tinha as informações, mas não tinha a compreensão do que realmente significava aquilo. Então, Gilmar, você tocou num ponto importante. Inclusive, talvez o pessoal da comunidade, algum casal que mora no bairro Setor Paulista, né, aqui da paróquia de Orilândia, talvez ele vai ver esse vídeo, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, a importância da gente sair dos grandes centros, por exemplo, ficar só na matriz, né? E procurar as comunidades menores que estão presentes nos bairros. Porque a comunidade menor, ela é a presença da Igreja Católica naqueles lugares mais distantes dos bairros. E é importante a gente estar presente nessas comunidades, fortalecer essas comunidades, né? E a gente tem pedido bastante isso para os membros da comunidade lá no bairro onde está, né, Setor Paulista, né? Porque às vezes a pessoa mora próximo da comunidade, uma comunidade pequena, e não vai nem na comunidade e também não vai na matriz porque é longe, né? Participar da comunidade próxima da sua casa é fundamental para até dar uma força, né? Uma chama a mais para essa comunidade pequena, que às vezes precisa de uma pessoa para fazer uma leitura, para participar com uma palavra na hora da celebração, ou até mesmo em algum evento. Então, é importante participar. E o católico, ou muita gente se diz católico, às vezes são frios demais. A gente precisa aquecer mais a fé de muitos irmãos, né? Gilmar. Os irmãos precisam participar mais dos eventos da nossa igreja, participar mais da nossa comunidade, para ir na comunidade como uma rotina, né? Colocar isso dentro do coração, que é uma coisa que eu tenho que fazer. Não ficar priorizando uma vez, duas por mês e acaba esquecendo. E esses assuntos a gente acaba discutindo, a gente já debateu bastante na nossa comunidade. O próprio Papa Francisco, ele pede para gente sair do centro e mais para os lugares mais distantes, né? Quando eu voltei do seminário, que eu fui embora e voltei em 2003, eu era frequentador da matriz antes disso. Quando eu voltei, eu procurei logo uma comunidade pequena, eu não quis ir para a matriz, né? Por quê? Porque eu vi que na matriz tem uma oferta muito grande de pessoas para as pastorais, para a catequese, para os cantos, para tudo, tem gente sobrando, entre aspas, né? E nas comunidades pequenas é muito mais difícil, né? Verdade. A matriz, ela, às vezes as pessoas participam da matriz, tem muita gente nos eventos da igreja, mas são poucos assim que estão disponíveis para ajudar. A igreja, de maneira geral, precisa da ajuda do católico na igreja, nos eventos e ações, na própria pastoral, né? Porque nós temos várias pastorais com um trabalho muito bonito. Né? É interessante. Deu uma interferênciazinha na transmissão. É interessante, né, Gilmar? A gente vê a igreja lá, a matriz lotada na celebração da missa, né? Mas muita gente mesmo, eles só vão na missa, né? Eles não fazem mais nada, né?
precisa ter essa consciência, né? Ser mais frequente, mais presente nas ações da igreja. Eu vejo que essa é uma necessidade. Veja bem, quando a gente fala de participar, depois do nosso casamento, eu já comecei a participar, além do ECC, que a gente participar da pastoral dos noivos, né? Lógico que a gente está começando, é sempre bom. E assim como a pastoral dos noivos, nós temos outras pastorais, pastoral do dízimo, né? Que precisa do auxílio dos irmãos católicos. Qualquer um que se disponha a doar uma parte do seu tempo para ajudar na missão de evangelizar. Verdade. Outro ponto importante, Gilmar, que eu bato muito nesta tecla, e eu acho que a igreja ela deve priorizar, é a questão da formação, né, do estudo, do conhecimento do católico. Eu fico tão triste, eu faço parte da pastoral do batismo, né? E muitas vezes a gente recebe pessoas lá, muitas pessoas, que têm uma formação muito pouca, muito pequena. Eu perguntava o que significava a palavra católico, poucas pessoas sabiam o que era católico. Então, a formação é importante, né? Porque para uma pessoa com pouco conhecimento, para ela mudar de igreja é muito fácil. Ela não tem entendimento, ela não sabe da história da igreja, ela não sabe do que o catecismo da igreja ensina, o que a doutrina católica ensina. Ela não sabe como é que Jesus iniciou com os discípulos, a igreja. Eles acham esse pensamento de hoje que qualquer igreja serve, não tem um conhecimento das coisas, né? Essa questão da formação, você tocou num ponto importante aí. Eu sempre fui católico, eu nasci na igreja católica, meus pais sempre católicos, a minha família tem a história muito bonita dentro da igreja católica, e eu, por exemplo, fiz a crisma, fiz a primeira comunhão, participei desse período de formação, mas na minha adolescência e depois isso ficou para lá. Por quê? Justamente por esse problema de não ter conhecimento sobre as doutrinas, sobre o ensinamento da Igreja Católica, né? E aí eu encontrei uma pessoa, um amigo muito sábio, que começamos a discutir, e aí eu falava, por que eu vou na missa se aquilo ali todo dia é a mesma coisa? Toda missa que eu vou tem lá, ajoelha, levanta, aí eu já me questionava porque se aquilo era correto, e esse camarada, um amigo meu, me ensinou muito. Aí falou, não, e tal, aí começou a me explicar, porque ele é uma pessoa que tem conhecimento da Igreja Católica. Ele não está querendo dizer, gente, que esse amigo dele sou eu, Esse meu amigo chamado Rômulo. Pois é, então, Gilmar, aproveitando, né, que você tocou nesse assunto, realmente é importante. Por isso que eu falo, né, que o católico, quanto mais ele puder, ele tiver oportunidade de participar de uma formação, né, sem dúvida. A nossa igreja tem uma riqueza tão grande de coisa para ensinar, gente. E as pessoas nem sempre conseguem beber dessa fonte, né? Por exemplo, você falou da celebração, da liturgia, da missa, né? Tudo tem um significado, né? Do levantar, do sentar, o sinal da cruz, os cantos, né? Tudo tem um sentido ali na celebração. Isso que você lembrou, né? O ato penitencial. Olha que interessante, a gente chega na celebração e a gente é recepcionada, a comunidade orante. Não é o padre que celebra e a gente assiste. Não, a gente celebra junto com o padre, né? E aí tem o canto de entrada, depois tem o ato penitencial. Por que o ato penitencial? Porque a gente, naquele momento, reconhece que nós somos pecadores e que só Deus é perfeito, né? Olha o significado, gente, que significado poderoso ou maravilhoso. A gente reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer a nossa pequenez, né?
E é isso que está faltando, nós já falamos, vou repetir de novo. É essa formação, é essa informação que às vezes o católico que vai ali na missa, ele não tem uma formação, não tem essa instrução de uma forma clara para a pessoa entender esse significado, ele acaba esfriando. Ele acaba, você encontra, nós católicos somos sempre testados de todos os lados. Toda religião quer jogar uma pedrinha, quer, né, não muito, mas a gente ainda encontra alguns irmãos protestantes que fazem tem essa postura de ficar sempre. Eu participei uma vez de um encontro assim de família, e aí a gente teve um momento de oração e tal, aí o Pai Nosso e a Ave Maria, e tinha lá uma pessoa que veio questionar a questão da Ave Maria. Por que vocês ficam, esse católico fica aí venerando imagens, adorando santo? Isso é errado. Rapaz, eu fiquei com tanta raiva, mas eu não tinha naquele momento argumento. A informação, argumento para aquele cara. Eu falei, eu vou atrás dessas informações. E aí pesquisei, eu até busquei com você algumas fontes, mas eu estou esperando esse caboclo até hoje, para ele me... Interessante, né, Gilmar? Aproveitando esse tema que você citou, realmente, moço, o católico ele tem que se preparar, porque isso que você falou, né? As cobranças, as pressões, ou as pedrinhas que você falou aí, né? Elas vêm, né? Tem gente que... Engraçado, né? O católico, ele é visado. Todo mundo quer tirar o cara da igreja católica, né? Então, por isso que o conhecimento ele é importante. A oração da Ave Maria, por exemplo. A primeira parte da oração da Ave Maria está totalmente na Bíblia. Primeiro é o anjo falando com Maria. O anjo fala que Maria é cheia de graça, que Deus encontrou graça diante dela. Isso está em Lucas 1, né? Depois é Isabel falando com Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, né? Isabel chama Maria da mãe do meu Senhor, que honra é para mim receber a mãe do meu Senhor, né? Ou seja, a parte primeira da Ave Maria é totalmente bíblica. E a segunda parte, que é a Santa Maria em diante, é a igreja que pede para ela a intercessão dela, né? Exatamente. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Uma coisa tão bonita como a oração da Ave Maria. Tem muitas pessoas que não sabem ou não têm a curiosidade de buscar essa informação a respeito, e às vezes é questionado sobre isso. Aí hoje eu fico assim, olha, se alguém falar mal da sua mãe, você vai gostar de fale mal da sua mãe? Para mim, é a minha mãe, é a mãe de Deus, não é qualquer pessoa, entendeu? Ela é uma pessoa muito pura, né? Abençoada para ter essa honra de ser a mãe de Deus. Não é qualquer pessoa. Aí, mas vocês adoram imagem. Eu não adoro imagem, eu não venero imagem. Eu respeito aquela pessoa, o que aquela pessoa significa para mim como cristão, como católico. Bem, e aí, essa questão da imagem também, né? Realmente é um ponto importante de lembrar, né, Gilmar? Porque imagem... Engraçado, Gilmar, que sabe quem foi a primeira pessoa a fazer a imagem? Se a imagem fosse uma coisa tão ruim, fosse uma coisa tão negativa e fosse demoníaca, adivinha quem foi a primeira pessoa que fez uma imagem na face da terra? Foi Deus. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus foi o primeiro a fazer a imagem. Não é verdade? Como é que então que imagem é uma coisa tão ruim? Não, a imagem, o que Deus proíbe não é a imagem. O que Deus proíbe é a criação de ídolo. Eu colocar algo no lugar de Deus. Ídolo é quando eu coloco algo no lugar de Deus. O dinheiro, ele pode ser um ídolo? Para muitas pessoas acaba se tornando ídolo, pois né? É. Aí eles ficam encucados com a imagem, né, Gilmar? Eles ficam encucados com a imagem e esquecem que o dinheiro muitas vezes é colocado no lugar de Deus. Existem templos religiosos aí que pregam mais o dinheiro do que o próprio Deus. A pessoa entra, ao entrar na igreja,
infelizmente, muitos pastores já estão de olho no poder aquisitivo daquela pessoa, quanto é que vai te render do dízimo, quanto é que a igreja vai lucrar com o dízimo. É muito triste isso. Eu vejo isso de uma maneira muito... E no Antigo Testamento já existia um Deus dinheiro, uma adoração ao Deus dinheiro. Inclusive, chamaram de Mammon. Inclusive, teve um cara que ele viu os discípulos de Jesus, os apóstolos, na verdade, fazendo curas. Teve uma pessoa que chegou perto de um desses apóstolos e queria comprar. Ele pensou: olha, quanto que você quer para você me dar esse poder de curar os doentes aí? E os discípulos falaram para ele: olha, isso aqui não é produto de venda, isso aqui é um dom. E o próprio Jesus fala, de graça receberdes, de graças dareis. Não tem negócio de cobrar dinheiro, gente. Não existe isso. O nome disso é simonia, a venda de querer vender as coisas sagradas em troca de dinheiro. Vou te fazer um milagre em troca de dinheiro, né? O nome disso é simonia, por causa que o cara que queria comprar, o nome dele era Simão, né? Sim, mas tem muita gente praticando simonia aí, hein? Pois é, exatamente. Gilmar, você me falou que nesse período da quarentena, né, que vocês estão rezando o terço em casa, né? Que por causa do momento que nós estamos vivendo, que a gente não pode sair, que a gente não está frequentando a igreja física, né? Nós estamos celebrando online, né? Como é que está sendo essa experiência de rezar em casa aí com a família que você me falou? Rapaz, está ótimo. Essa é uma experiência que a gente começou a praticar, para ser honesto e sincero, nós começamos a praticar agora, nesse período da quarentena, né? Porque a gente está nos grupos da igreja e toda hora tem um terço online, uma oração, e aí Patrícia e eu, nós falamos: vamos tentar aqui fazer o terço diariamente. A gente já pegou o hábito já. Quando a gente não faz, aí fala assim: está faltando alguma coisa, nós não fizemos o terço hoje. Olha que coisa boa, hein? É o terço da misericórdia, Gilmar? É o terço da misericórdia. E é porque eu estou aprendendo também, né? A gente tem um auxílio aí de livros, né? É importante eu acho importante sempre estar aprendendo. E essas novas experiências faz a gente crescer como pessoa, faz a gente crescer como cristão, como pai. Porque essas ações aí são importantes. Os filhos da gente observam isso. Verdade. Os meus filhos, a gente tem o hábito, graças a Deus, não é querendo ser melhor do que ninguém, mas aqui estamos aqui para relatar a experiência, né, em prática de leigo, como leigo na Igreja Católica. A gente também tem a prática de fazer oração antes das refeições. Que bom. Desde o Miguelzinho pequenininho até o Rian, eles já ficam esperando a hora da oração. Ó, que legal. Participa, o Rian faz também o seu agradecimento espontâneo. É muito bom, a gente acaba aprendendo e ensinando para os nossos filhos algumas coisas. Uma experiência muito interessante, viu, Gilmar? É um testemunho muito bonito isso que você está passando aí, viu? Obrigado. Então, Gilmar, nós estamos chegando já no final, né, da nossa conversa. Foi um bate-papo muito proveitoso, né? Que mensagem você deixa para as famílias que estão ainda desanimadas, que ainda não assumiram uma tarefa na igreja, que ainda que estão meio frio? Que palavra que você dá para essas pessoas? Bom, a primeira coisa que eu desejo para essas famílias é que eles tenham nos corações, acendam a vontade de participar, o desejo de ajudar, de servir ao próximo, né? Então, que essas famílias comecem a
ser sal e luz na vida das pessoas. Como é que é ser sal e ser luz? É começar a ajudar a dar sentido na vida de alguém. E a igreja, as ações da igreja podem ajudar essas famílias. Às vezes a família pode estar se sentindo incompleta, está sentindo uma falta, uma infelicidade e não sabe o porquê. Comece a participar mais da igreja, comece a frequentar mais, busque mais tirar as suas dúvidas a respeito, entender o porquê daquilo, daquelas ações. E aí, a partir daí, quando ele começar a tomar consciência, começar a mostrar para os irmãos que eles podem também fazer parte desse aí, né? Que é o processo de evangelização, conscientizar os irmãos da sua sociedade, né? E nesse momento triste da sociedade mundial, eu gostaria de desejar a todos que mantenham a fé em Deus acima de tudo, não se deixem amedrontar, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, esse momento de pandemia que a gente está enfrentando, que as pessoas não se deixem levar por notícias que causem pânico. São informações válidas, são informações importantes, mas acima de tudo tem que ter a confiança em Deus, e tudo vai passar, e Ele tem um propósito na nossa vida. Aproveite o momento, vai brincar com seus filhos, vai ensinar seu filho a pintar, vai capinar um quintal, não é bom de jeito nenhum, dá uma dor no corpo, mas vai aproveitar o tempo que você tem, aproveita essa reclusão que você tem em casa, e rezar com os filhos também. Tá? Muito bem, viu, Gilmar? Coisa... Então, obrigado pela sua participação, viu? Até uma próxima oportunidade. Foi muito boa a nossa conversa. Com certeza, muita gente vai aprender, né, com esses diálogos aí. Grande abraço para você. Um abraço a todos. Eu que agradeço, muito agradecido. Tchau, tchau.